Quando pedi o apoio dela para minha apresentação, ela troçou: "O apoio não te vai melhorar, és uma anedota para toda a gente à tua volta." Eu apenas sorri. Mas quando ela percebeu quem me recrutou, quase gritou. O engraçado de chegar ao fundo do poço é que te dá uma base sólida para reconstruir, embora eu ainda não soubesse disso quando tudo desabou à minha volta, no que pareceu ser em câmara lenta. Eu era o Diogo Mendes, com 32 anos, e até há 18 meses, tinha o que a maioria das pessoas chamaria de vida perfeita, um salário de 6 dígitos como analista sênior de cibersegurança na Tecnoglobal, uma das mais prestigiadas empresas de tecnologia de Valéria, um apartamento no centro da cidade com janelas do chão ao teto com vista para o Lago das Garças, para o qual poupei durante 3 anos, e a Camila Alves, a mulher brilhante e ambiciosa a quem eu planeava pedir em casamento. Depois de 3 anos incríveis de namoro, eu era especialista em testes de penetração e avaliação de ameaças avançadas, o tipo de trabalho altamente técnico que mantinha as grandes corporações seguras contra ataques digitais sofisticados, e eu era genuinamente excepcional nisso. A minha equipe tinha identificado e prevenido com sucesso 3 grandes falhas de segurança em apenas 2 anos, incluindo uma tentativa de hackers russos para roubar dados de clientes que teria custado à empresa uma estimativa de 12 milhões de euros em danos e multas regulatórias. Tinha ganho reconhecimento como uma das estrelas em ascensão na competitiva cena tecnológica de Valéria. Falava em conferências de cibersegurança e tinha sido destacado num artigo de uma revista de tecnologia de renome sobre estratégias inovadoras de defesa contra ataques patrocinados por estados. O meu futuro parecia absolutamente à prova de bala, o que fez com que o que aconteceu a seguir parecesse ser atingido por um comboio de mercadorias que nunca vi chegar. Foi então que a administração da Tecnoglobal anunciou a sua revolucionária iniciativa de transformação digital, numa reunião geral da empresa que começou com chavões sobre inovação e terminou com uma onda de despedimentos, que era a linguagem corporativa para "vamos despedir todos cujo trabalho pode ser subcontratado a empresas em Mumbai que trabalharão por 25% do teu salário e sem benefícios." 27 profissionais altamente qualificados perderam os seus empregos naquela manhã de terça-feira em março, incluindo todo o meu departamento de cibersegurança, a equipa de controle de qualidade e metade da equipa de desenvolvimento de software. Assim, de repente, o meu rendimento estável desapareceu, juntamente com o meu seguro de saúde, as opções de ações, o carro da empresa e a identidade profissional que eu tinha passado 5 anos a construir cuidadosamente com noites de trabalho, certificações ao fim de semana e uma preocupação genuína em proteger os dados das pessoas. A Camila trabalhava como diretora sênior de marketing nas Soluções Digitais Apex, uma prestigiada consultora de tecnologia instalada numa daquelas torres intimidantes de vidro e aço no centro da cidade, onde se especializara em ajudar grandes multinacionais a navegar em transformações digitais e estratégias de disrupção de mercado. Ironicamente, o tipo exato de empresa de consultoria que provavelmente aconselhou a administração da Tecnoglobal a eliminar o seu departamento interno de cibersegurança em favor de contratados offshore mais baratos. Ela ganhava um excelente salário, tinha benefícios abrangentes, trabalhava com clientes de alto perfil e operava naquela atmosfera rarefeita onde todos usavam roupas de marca, conduziam carros de luxo e discutiam casualmente a disrupção de indústrias inteiras enquanto tomavam um café artesanal que custava mais do que o salário horário de algumas pessoas. O seu escritório tinha vista para o horizonte de Valéria, os seus cartões de visita eram impressos em papel de alta gramagem e o seu perfil no LinkedIn parecia uma aula de mestre em sucesso corporativo. Quando fui despedido, a Camila foi genuinamente solidária, de formas que me fizeram amá-la ainda mais, dizendo-me para levar o meu tempo a processar o choque. Usar o meu pacote de compensação estrategicamente que iríamos navegar este desafio juntos como verdadeiros parceiros deveriam fazer. És absolutamente brilhante no que fazes, disse ela naquela primeira semana, abraçando-me no nosso sofá enquanto eu processava a experiência surreal do desemprego súbito após anos de segurança no emprego. Qualquer empresa nesta cidade teria uma sorte incrível em ter alguém com as tuas competências e historial. Isto é apenas um contratempo temporário, não um reflexo do teu valor. Eu acreditei em cada palavra que ela disse, mais importante, acreditei completamente na nossa relação e no nosso futuro partilhado. O pacote de compensação era razoavelmente generoso, 6 meses de salário integral mais a continuação dos benefícios e um pequeno pagamento de ações. Então, em vez de saltar imediatamente para outra posição corporativa que pudesse desaparecer tão rapidamente na próxima ronda de cortes de custos, tomei a decisão de usar este tempo inesperado para lançar a minha própria empresa de consultoria em cibersegurança.
Eu tinha especialização técnica, os contactos da indústria, as referências de clientes e o que eu pensava ser o apoio inabalável da mulher com quem planeava casar. Começar o meu próprio negócio sempre tinha sido um sonho que eu tinha deixado de lado pela segurança do emprego corporativo, mas de repente eu tinha tanto a motivação como a almofada financeira para dar esse salto empreendedor. Os primeiros meses a construir a minha prática de consultoria não foram fáceis, mas também não foram devastadores, e na verdade senti-me energizado pelo desafio de criar algo inteiramente meu. Passei os meus dias a fazer networking em eventos da indústria, a contactar antigos colegas que tinham ido para outras empresas, a desenvolver protocolos de segurança abrangentes para pequenas e médias empresas que não podiam pagar as taxas que empresas como a da Camila cobravam aos seus clientes multinacionais, e a construir lentamente uma reputação como alguém que entregava resultados sem os custos corporativos. O meu trabalho era sólido, a minha crescente base de clientes estava genuinamente satisfeita com a proteção que eu fornecia, e eu estava metodicamente a construir algo que pertencia inteiramente a mim, em vez de acionistas que nunca conheci. A Camila parecia genuinamente orgulhosa do meu espírito empreendedor durante esses primeiros meses, gabando-se aos amigos em jantares sobre o novo e inovador empreendimento do seu namorado, publicando mensagens de apoio nas redes sociais sobre seguir os teus sonhos e assumir riscos calculados, e até mesmo apresentando-me alguns clientes potenciais através da sua extensa rede profissional. Mas à medida que os meses passavam e a minha base de clientes permanecia modesta em vez de explosiva, a sua atitude começou a mudar de formas que foram subtis no início, depois cada vez mais óbvias, e finalmente devastadoramente cruéis de maneiras que eu nunca poderia ter antecipado de alguém que dizia amar-me. A transformação do apoio da Camila num desdém frio aconteceu gradualmente. Como ver alguém que amas a transformar-se lentamente num estranho que por acaso partilhava o teu espaço de vida e ocasionalmente reconhecia a tua existência entre os seus compromissos de trabalho e obrigações sociais cada vez mais importantes. No início, as mudanças eram tão subtis que eu me convenci de que as estava a imaginar, um tom ligeiramente desdenhoso quando eu mencionava ter conseguido um novo cliente. Um revirar de olhos quase imperceptível quando eu atendia chamadas de negócios durante as suas séries de televisão favoritas, ou a maneira como ela mudava de assunto sempre que eu ficava entusiasmado com uma avaliação de segurança particularmente desafiadora que tinha concluído. Mas 6 meses depois de lançar a minha prática de consultoria, a sua paciência tinha se transformado em algo muito mais frio e cortante, como se as minhas dificuldades profissionais fossem um embaraço pessoal que ela tinha de suportar, em vez de um contratempo temporário que estávamos a navegar juntos como parceiros. Ela começou a tratar o meu trabalho de consultoria como um hobby elaborado que eu era teimoso demais para abandonar, em vez de um empreendimento comercial legítimo, fazendo comentários sarcásticos sobre os meus pequenos projetos de computador sempre que os seus colegas de trabalho perguntavam sobre a minha carreira, e suspirando dramaticamente sempre que eu atendia chamadas de clientes durante os seus importantes eventos de trabalho ou jantares com os seus sofisticados colegas das soluções digitais Apex. A mulher que uma vez se gabara de namorar um empreendedor inovador em cibersegurança agora apresentava-me em eventos sociais como alguém que estava entre oportunidades ou a explorar diferentes opções, como se a minha escolha deliberada de construir algo meu fosse na verdade um fracasso em garantir um emprego adequado. A chefe da Camila, Verônica Almeida, era uma figura lendária na cena tecnológica de Valéria, uma mulher implacável nos seus 50 e poucos anos que tinha transformado as soluções digitais Apex de uma pequena empresa de consultoria num grande player, adquirindo concorrentes menores, roubando talentos de empresas estabelecidas e mantendo relações com todos os líderes empresariais influentes da região. A Verônica usava fatos feitos à medida que provavelmente custavam mais do que os salários mensais da maioria das pessoas, conduzia um Tesla Model S que tinha mandado cobrir de preto mate, e falava em conferências sobre a disrupção de modelos de negócio tradicionais, mantendo o tipo de influência social que podia fazer ou quebrar carreiras com um único telefonema ou uma apresentação estratégica. A Camila venerava a perspicácia de negócios e o poder social da Verônica com uma intensidade que beirava a obsessão, citando constantemente as suas filosofias de liderança, imitando as suas táticas de negociação agressivas e procurando desesperadamente a sua aprovação de maneiras que me deixavam desconfortável, mas que eu tinha inicialmente descartado como ambição profissional normal. Mas à medida que o meu negócio de consultoria permanecia pequeno em vez de escalar rapidamente para algum tipo de história de sucesso de startup tecnológica, a Camila começou a comparar as minhas modestas conquistas com a construção do império da Verônica, de maneiras que deixavam claro que ela via minha trajetória de carreira como fundamentalmente inadequada.
A Verônica diz que os empreendedores de sucesso escalam rápido ou falham rápido, mencionou a Camila uma noite enquanto aplicava produtos de cuidado de pele caros que custavam mais do que a minha fatura mensal de telemóvel. Ela não entende por que alguém com as tuas competências perderia tempo com clientes pequenos em vez de construir algo que realmente importa. A crueldade casual dessa declaração, a implicação de que os meus clientes não importavam porque não eram grandes multinacionais, deveria ter sido um enorme sinal de alerta. Mas eu ainda estava a operar sob a ilusão de que o estresse financeiro temporário estava apenas a testar a nossa relação, em vez de revelar o verdadeiro caráter da Camila. À medida que o meu dinheiro da compensação diminuía e o meu rendimento mensal permanecia imprevisível, o embaraço da Camila com a minha situação tornou-se cada vez mais óbvio para qualquer pessoa que prestasse atenção à nossa dinâmica. Ela parou de me convidar para eventos de trabalho, alegando que eram oportunidades de networking para profissionais sérios, e começou a frequentar eventos sociais sozinha, dizendo às pessoas que eu estava muito ocupado com o trabalho, em vez de admitir que tinha vergonha de ser vista com alguém cujos cartões de visita não listavam um título corporativo de prestígio. Quando seus amigos perguntavam sobre a minha carreira, ela desviava com respostas vagas sobre a indústria de consultoria ser complicada e de transição, como se o meu trabalho fosse insignificante demais para ser explicado adequadamente. O ponto de ruptura chegou numa noite de quinta-feira em novembro, exatamente 14 meses depois de eu ter sido despedido da Tecnoglobal, quando recebi um e-mail que mudaria tudo sobre a nossa relação e a minha compreensão do meu próprio valor. Tinha sido contactado por alguém chamado Miguel Costa, que afirmava representar uma empresa de cibersegurança em rápido crescimento que estava interessada em discutir uma potencial parceria ou acordo de consultoria. O e-mail inicial era profissional, mais vago, mencionando que tinham ouvido falar do meu trabalho através de contactos na indústria e queriam agendar uma reunião de apresentação para discutir oportunidades. Este era exatamente o tipo de oportunidade pela qual eu tinha estado a trabalhar. Uma chance de apresentar as minhas capacidades a uma organização maior que poderia levar a trabalho contratual estável ou até mesmo a uma parceria estratégica que poderia transformar a minha prática de consultoria de um homem só em algo muito mais substancial. Fiquei genuinamente entusiasmado com a oportunidade e comecei imediatamente a preparar uma apresentação abrangente que demonstraria não só a minha especialização técnica, mas também a minha compreensão do mercado de cibersegurança, as minhas perspectivas sobre as tendências da indústria e a minha visão para estratégias de defesa inovadoras que poderiam dar a qualquer organização uma vantagem competitiva. Esta apresentação representava meses de trabalho, pesquisa e pensamento estratégico, e eu sabia que era uma das oportunidades profissionais mais importantes que eu tinha tido desde que comecei o meu próprio negócio. Quando contei a Camila sobre a reunião e pedi o seu apoio emocional antes de uma apresentação tão crucial, a sua resposta foi tão devastadora e cruel que ecoaria na minha mente por meses, embora não da maneira que ela pretendia. A Camila estava em frente ao espelho da nossa casa de banho a aplicar o seu batom vermelho característico quando me aproximei dela com entusiasmo genuíno sobre a reunião com Miguel Costa, na esperança de partilhar esta oportunidade potencialmente revolucionária com a mulher que eu ainda acreditava ser a minha parceira na construção do nosso futuro juntos. Ela estava vestida para mais um almoço de negócios num restaurante da moda no centro da cidade, onde iria fazer networking com outros diretores de marketing e queixar-se das inadequações de carreira dos seus respectivos namorados. Usando um blazer de designer que custava mais do que a maioria das minhas taxas mensais de consultoria e verificando constantemente o telemóvel em busca de mensagens dos seus colegas das soluções digitais Apex. Comecei a explicar os detalhes da oportunidade de apresentação, descrevendo o contato inicial do Miguel Costa, o potencial para uma parceria estratégica e como esta reunião poderia representar o avanço que a minha prática de consultoria precisava para se transformar de uma modesta operação de um homem só em algo muito mais substancial e financeiramente estável. Camila, isto pode ser exatamente o que temos estado à espera, disse eu, esperando genuinamente que ela partilhasse o meu entusiasmo sobre o que parecia ser a primeira validação real da minha decisão empreendedora em meses de incerteza financeira e isolamento profissional. A empresa do Miguel Costa procurou-me especificamente com base na minha reputação na indústria, e eles querem discutir oportunidades de parceria que poderiam mudar completamente a nossa situação financeira. Ela virou-se do espelho com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, não apenas desdenhosa ou irritada, mas ativamente enojada, como se eu lhe tivesse acabado de contar sobre algum fracasso pessoal embaraçoso em vez de uma oportunidade de negócio legítima que representava meses de trabalho árduo finalmente a dar frutos.
A sua resposta foi entregue com um tipo de crueldade casual que só pode vir de alguém que tem praticado seu desprezo em privado. O apoio não te vai melhorar, és uma anedota para toda a gente à tua volta, e eles vão ver isso imediatamente. As palavras atingiram-me como um golpe físico, não apenas pelo seu conteúdo devastador, mas pela maneira factual como ela as proferiu, como se estivesse a afirmar algo óbvio que eu já deveria ter entendido sobre a minha própria inutilidade. Ela continuou a aplicar o batom com mãos firmes enquanto explicava que a minha apresentação seria uma perda de tempo para todos, que o Miguel Costa rapidamente perceberia que tinha cometido um erro ao contactar-me e que eu provavelmente deveria preparar-me para mais uma desilusão profissional em vez de criar esperanças sobre oportunidades que estavam claramente além das minhas capacidades reais. Diogo, precisas de encarar a realidade, disse ela, ajustando o blazer e verificando a sua aparência uma última vez antes de pegar na mala e dirigir-se à porta para mais um dia glamouroso nas soluções digitais Apex. Andas a brincar aos empresários há mais de um ano, e vê onde isso te levou. Ainda lutar para pagar a tua parte das despesas, ainda ter reuniões com Zés ninguém que provavelmente encontraram o teu nome em algum diretório, ainda fingir que esta coisa da consultoria se vai transformar magicamente numa carreira real. A maneira casual como ela descartou Miguel Costa como um Zé Ninguém sem saber nada sobre ele ou a sua empresa revelou tudo sobre a sua mentalidade. Se a oportunidade não estivesse ligada ao seu mundo prestigioso de clientes de grandes multinacionais e escritórios em torres de vidro, não poderia ser legítima ou valer a pena. Em vez de quebrar o meu espírito como ela claramente pretendia, o ataque verbal da Camila acendeu algo perigoso e calculista dentro de mim que eu não sentia desde os meus dias na Tecnoglobal, quando desmantelava metodicamente ciberameaças sofisticadas. Uma determinação fria e focada em provar o meu valor de maneiras que a fariam arrepender-se de cada palavra desdenhosa que alguma vez proferiu sobre as minhas capacidades. A sua avaliação cruel tornou-se o combustível para o que se tornaria a vitória profissional mais estratégica e satisfatória de toda a minha carreira, embora ela não fosse entender isso até ser tarde demais para reparar os danos que a sua arrogância tinha causado. Desconhecido para Camila, cuja visão de mundo era tão estreita que não conseguia imaginar o sucesso a existir fora do seu ecossistema corporativo particular, o potencial cliente, Miguel Costa não era um pequeno empresário desesperado à procura de serviços de cibersegurança acessíveis, mas sim o CEO da Cyberdefesa, uma empresa de cibersegurança em rápida expansão que estava sistematicamente a roubar talentos e clientes de empresas estabelecidas como as soluções digitais Apex através de estratégias de recrutamento agressivas e ofertas de serviços inovadoras que estavam a perturbar toda a indústria. O Miguel tinha construído a ciberdefesa de uma startup de 5 pessoas para um grande player em apenas 3 anos, identificando profissionais talentosos que eram subvalorizados pelos seus atuais empregadores ou, no meu caso, que tinham sido descartados por reestruturações corporativas e estavam ansiosos por provar o seu valor num ambiente que realmente reconhecia e recompensava a verdadeira especialização. A empresa especializava-se em fornecer soluções abrangentes de cibersegurança a empresas de médio porte que não podiam pagar as taxas premium cobradas por empresas de consultoria estabelecidas, mas precisavam de uma proteção mais sofisticada do que o software antivírus básico e as firewalls podiam fornecer. O modelo de negócio da ciberdefesa era brilhante na sua simplicidade: contratar as melhores pessoas que as empresas maiores ignoravam, oferecer-lhes participação nos lucros e liberdade criativa, e depois entregar resultados superiores a preços competitivos, construindo relações de longo prazo com os clientes baseadas no valor real em vez do reconhecimento de uma marca de prestígio. A minha apresentação não era apenas para conseguir um contrato de consultoria padrão ou discutir oportunidades de parceria. Era na verdade um elaborado processo de entrevista para um cargo sênior que me tornaria uma das figuras mais poderosas no ecossistema de cibersegurança em rápida evolução de Valéria. O Miguel andava a seguir o meu trabalho há meses através de contactos na indústria, antigos colegas da Tecnoglobal que se tinham mudado para outras empresas, e até alguns dos meus clientes atuais que tinham elogiado as minhas abordagens inovadoras à avaliação de ameaças e desenvolvimento de estratégias de defesa. Ele tinha me procurado especificamente não apesar do meu trabalho de consultoria empreendedora, mas por causa dele. Ele queria alguém que entendesse tanto os aspectos técnicos da cibersegurança como os desafios de negócio de construir relações com os clientes. Alguém que pudesse pensar estrategicamente sobre as oportunidades de mercado enquanto ainda entregava especialização prática em que os clientes pudessem confiar os seus dados e sistemas mais sensíveis.
A reunião de apresentação teve lugar no escritório temporário da Cyberdefesa em Valéria, um espaço elegante no distrito tecnológico que parecia mais uma startup de tecnologia do que uma empresa de consultoria tradicional, com espaços de trabalho abertos, múltiplos monitores a exibir avaliações de ameaças em tempo real e o tipo de energia colaborativa de que eu sentia falta desde os meus dias na Tecnoglobal. O Miguel Costa era exatamente o que eu esperava da sua reputação, nos seus 40 e poucos anos, de olhar perspicaz, vestindo um fato caro, mas discreto, que sugeria sucesso sem a ostentação vistosa que caracterizava tantos executivos de tecnologia de Valéria. Ele ouviu atentamente enquanto eu apresentava a minha análise abrangente das tendências atuais de cibersegurança, as minhas perspectivas sobre as vulnerabilidades específicas que as empresas de médio porte enfrentavam, e a minha visão para estratégias de defesa inovadoras que poderiam dar às organizações uma verdadeira vantagem competitiva num cenário digital cada vez mais perigoso. O que mais o impressionou não foi apenas a minha especialização técnica, que ele já tinha verificado através de contactos na indústria, mas a minha compreensão da dinâmica dos negócios e a minha capacidade de traduzir conceitos complexos de segurança em propostas de valor claras que os executivos pudessem entender e orçamentar. Diogo, vou ser direto contigo, disse o Miguel depois de eu ter terminado a minha apresentação e respondido às suas perguntas cada vez mais detalhadas sobre oportunidades de mercado e posicionamento competitivo. Não te trouxe aqui para discutir um contrato de consultoria ou um acordo de parceria. Trouxe-te aqui para te oferecer um cargo que acho que te vai interessar consideravelmente mais do que qualquer coisa que estejas a fazer atualmente. Ele explicou que a Cyberdefesa estava a preparar-se para uma expansão agressiva no mercado de Valéria, visando empresas de consultoria estabelecidas como as soluções digitais Apex, que se tinham tornado complacentes e com preços excessivos, enquanto entregavam soluções desatualizadas a clientes que mereciam melhor proteção e um pensamento mais inovador. Em vez de me oferecer um cargo padrão de analista sênior, o Miguel tinha algo muito mais intrigante em mente. Ele queria criar um novo cargo especificamente para mim, diretor de inteligência competitiva, reportando diretamente a ele com uma missão principal que me permitiria usar todas as competências que eu tinha desenvolvido nos últimos 15 meses a construir o meu próprio negócio. O meu trabalho seria desmantelar sistematicamente o domínio de mercado das soluções digitais Apex, aproveitando o meu conhecimento interno das suas fraquezas, a minha compreensão das suas relações com os clientes e a minha capacidade de desenvolver soluções superiores que fariam as suas ofertas parecerem obsoletas e com preços excessivos em comparação. Seras responsável por identificar os seus clientes mais valiosos, entender as suas lacunas de serviço e desenvolver estratégias para demonstrar por que esses clientes seriam mais bem servidos pelas abordagens mais inovadoras e econômicas da cyberdefesa. Explicou Miguel com um tipo de pensamento estratégico que me lembrou por que eu me tinha sentido atraído pela cibersegurança em primeiro lugar, era essencialmente inteligência competitiva manifestada em forma digital. O pacote de remuneração era extraordinário, salário base de 120 mil euros mais participação nos lucros, benefícios abrangentes, carro da empresa e bônus de desempenho diretamente ligados a aquisições de clientes bem-sucedidas e vitórias competitivas contra empresas como as soluções digitais Apex. Mas o aspecto mais atraente não era o dinheiro ou os benefícios, era a oportunidade de provar definitivamente que a avaliação da Camila sobre as minhas capacidades não tinha sido apenas errada, mas catastroficamente mal julgada de maneiras que teriam consequências profissionais para ela e para sua preciosa empresa de consultoria. Aceitei a oferta do Miguel imediatamente, mas com uma condição crucial que ele achou tanto divertida como estrategicamente sólida. Eu queria 3 semanas de sigilo completo antes que a Cyberdefesa anunciasse a minha contratação ou começasse o seu assalto ao mercado de Valéria. Durante este período, eu representaria o papel de um homem derrotado cuja apresentação tinha sido um desastre, dizendo a Camila que ela tinha razão sobre a minha inutilidade, enquanto secretamente trabalhava com o Miguel para desenvolver um plano abrangente de guerra corporativa contra a empresa que empregava a mulher que me tinha chamado de anedota. O Miguel entendeu imediatamente a dinâmica pessoal e concordou com o meu pedido com entusiasmo óbvio, reconhecendo que o meu conhecimento íntimo do mundo profissional da Camila seria inestimável para planear a estratégia competitiva da cyberdefesa. Durante 3 semanas, eu manteria a fachada de fracasso em casa enquanto passava os meus dias no escritório temporário da Cyberdefesa, a analisar a base de clientes das soluções digitais Apex, a identificar as suas vulnerabilidades de serviço e a desenvolver propostas detalhadas para campanhas de aquisição de clientes direcionadas que minariam a sua posição de mercado de múltiplos ângulos simultaneamente.
Isto vai ser extremamente satisfatório para nós os dois, disse o Miguel enquanto apertávamos as mãos no acordo que transformaria minha carreira e destruiria o sentimento de superioridade da Camila de maneiras que ela não poderia antecipar. Tu vais poder provar o teu valor a alguém que claramente não aprecia as tuas capacidades, e eu obtenho o conhecimento interno perfeito para perturbar um concorrente que tem cobrado taxas premium por serviços medíocres por demasiado tempo. O engano estratégico começou imediatamente. Naquela noite, voltei para casa com um ar apropriadamente desanimado e disse a Camila que a apresentação tinha sido exatamente o desastre que ela previra, que o Miguel Costa não ficará impressionado com as minhas capacidades e que ela tinha estado absolutamente certa sobre as minhas limitações profissionais. A sua reação foi tudo o que eu esperava e mais, uma mistura de satisfação vingada e alívio mal disfarçado por a sua avaliação da minha inadequação ter sido confirmada por uma fonte externa. Odeio dizer que te avisei, disse ela enquanto se servia de um copo de vinho para celebrar o facto de estar certa sobre a minha inutilidade. Mas talvez agora finalmente aceites que esta fantasia de consultoria precisa de acabar e que precisas de encontrar um emprego real numa empresa real que possa proporcionar estabilidade real. Eu assenti tristemente e concordei que ela tinha sido sábia em ser cética sobre as minhas ambições empreendedoras, tudo enquanto planeava privadamente a destruição sistemática de tudo que ela pensava entender sobre sucesso, fracasso e a verdadeira medida do valor profissional. As 3 semanas seguintes foram uma aula de mestre em engano estratégico e preparação profissional que teria impressionado até os mais sofisticados especialistas em espionagem corporativa. Enquanto eu passava os meus dias no escritório temporário da Cyberdefesa a desenvolver planos de batalha abrangentes, mantendo a fachada perfeita de fracasso derrotado em casa. Todas as manhãs, eu saía do apartamento com um ar apropriadamente desanimado, dizendo a Camila que ia encontrar-me com potenciais clientes ou explorar oportunidades de emprego, quando na realidade estava a trabalhar diretamente com o Miguel Costa e a sua equipa para analisar as vulnerabilidades, as relações com os clientes e o posicionamento de mercado das soluções digitais Apex com o tipo de precisão metódica que eu outrora aplicara ao desmantelamento de ciberameaças. A Cyberdefesa já tinha realizado uma pesquisa preliminar sobre o modelo de negócio da Apex, mas o meu conhecimento interno forneceu os detalhes cruciais que transformaram a sua estratégia competitiva geral em ataques cirúrgicos concebidos para causar o máximo de dano com o mínimo de esforço. Eu sabia quais clientes estavam insatisfeitos com a qualidade do serviço da Apex, quais contas eram vulneráveis à pressão da concorrência e, mais importante, quais membros sênior da equipe estavam sobrecarregados, mal pagos e potencialmente prontos para mudar de área se lhes fossem oferecidas melhores oportunidades em empresas mais inovadoras como a Cyberdefesa. O Miguel estava particularmente interessado nas minhas perspectivas sobre o estilo de gestão e os padrões de tomada de decisão da Verônica Almeida. Informação que se revelaria inestimável quando a Cyberdefesa começasse a sua campanha sistemática de aquisição de clientes nos meses seguintes. Em casa, a condescendência da Camila atingiu níveis que eu não pensava serem possíveis enquanto ela se preparava para a cerimônia dos Prêmios de Inovação Tecnológica de Valéria, o evento anual mais prestigiado da indústria, onde ela esperava fazer networking com os grandes players, potencialmente garantir uma promoção e solidificar a sua posição entre os profissionais de marketing de elite de Valéria. A cerimônia estava agendada para a terceira sexta-feira de dezembro no Four Seasons, no centro da cidade, com mais de 300 participantes representando todas as principais empresas de tecnologia da região. E a Camila andava a planear o seu traje e a sua estratégia de networking há meses com um tipo de atenção meticulosa que nunca demonstrara pelas minhas aspirações profissionais. Ela deixou bem explícito que eu não estava convidado para acompanhar a cerimônia, explicando com crueldade casual que era um encontro para profissionais sérios, não para aspirantes a consultores que nem sequer conseguem uma reunião de clientes decente. A Verônica disse-me especificamente para levar apenas pessoas que pudessem contribuir significativamente para as conversas de negócios, disse a Camila enquanto experimentava o vestido de designer que tinha comprado especificamente para a ocasião. Um modelo preto que provavelmente custou mais do que a minha média de rendimento mensal de consultoria no último ano. Ela não quer que as oportunidades de networking sejam diluídas por pessoas que não são realmente players na indústria. Honestamente, depois do teu desastre com aquele tal de Miguel Costa, acho que ambos sabemos em que categoria te enquadras. A maneira casual como ela se referiu ao Miguel como aquele tal, descartando-o como um Zeringen que tinha desperdiçado o tempo do seu namorado, foi particularmente satisfatória, dado que ela iria descobrir sobre ele em apenas alguns dias.
Eu desempenhei o meu papel na perfeição, expressando desapontamento por faltar à cerimônia enquanto secretamente coordenava com o Miguel para garantir que a aparição surpresa da ciberdefesa tivesse o máximo impacto tanto na indústria como na Camila pessoalmente. Entretanto, eu estava a usar o meu acesso à rede profissional da Camila e as suas conversas casuais sobre a dinâmica interna da Apex para fornecer ao Miguel informações que se revelariam devastadoras quando a ciberdefesa lançasse a sua ofensiva em Valéria. Fiquei a saber sobre as próximas renovações de clientes, problemas internos de pessoal, restrições orçamentais e prioridades estratégicas que a Camila discutia livremente, nunca imaginando que o seu namorado desempregado era na verdade um especialista em inteligência competitiva a recolher informações para o novo e mais perigoso rival da sua empresa. A ironia era absolutamente deliciosa. A Camila pensava que estava a viver com um empreendedor falhado que nem sequer conseguia garantir contratos de consultoria básicos, quando na realidade estava a partilhar a cama com alguém que estava a documentar sistematicamente as fraquezas da sua empresa e a desenvolver estratégias para explorá-las para obter vantagem competitiva. O Miguel também tinha providenciado para que eu recebesse uma transformação profissional completa durante este período de preparação, entendendo que a minha estreia pública como diretor de inteligência competitiva da ciberdefesa precisava de fazer uma declaração visual sobre transformação e sucesso que seria imediatamente aparente para todos os que anteriormente tinham descartado as minhas capacidades. A empresa forneceu um generoso subsídio para um novo guarda-roupa, e eu trabalhei com um estilista pessoal para selecionar fatos, camisas e acessórios que projetassem competência e autoridade de nível executivo, em vez da imagem de consultor em dificuldades que eu mantinha para benefício da Camila. A transformação foi notável, fatos caros feitos à medida que assentavam na perfeição, relógios de luxo e acessórios que sugeriam um sério sucesso profissional, e até um novo corte de cabelo que me fazia parecer alguém que pertencia a salas de reuniões e sessões de estratégia, em vez de andar a lutar por pequenos clientes. Quando me olhava ao espelho durante essas provas, via a pessoa que eu sempre fui capaz de me tornar se tivesse tido a oportunidade e o apoio certos, o que fazia com que as críticas e o desprezo constantes da Camila parecessem ainda mais ridículos e míopes. Na quinta-feira anterior à cerimônia dos Prêmios de Inovação Tecnológica de Valéria, estava tudo a postos para o que o Miguel tinha começado a chamar de Operação Revelação, o anúncio surpresa da expansão da ciberdefesa em Valéria, a minha estreia pública como seu diretor de inteligência competitiva e o início de uma campanha sistemática para perturbar o domínio de mercado das soluções digitais Apex. A Camila passou essa noite a finalizar a sua estratégia de networking e a falar com entusiasmo sobre os cartões de visita que tinha encomendado e os contactos que esperava fazer, completamente inconsciente de que as 24 horas seguintes alterariam fundamentalmente a sua compreensão do sucesso profissional, das relações pessoais e das perigosas consequências de subestimar as pessoas com base em contratempos temporários em vez de capacidades reais. A cerimônia dos Prêmios de Inovação Tecnológica de Valéria foi tudo o que a Camila prometera e mais, uma mostra cintilante dos profissionais de tecnologia mais bem-sucedidos da cidade, reunidos no salão de baile do Four Seasons, com candelabros de cristal a lançar uma luz elegante sobre mesas cheias de executivos, empreendedores e líderes da indústria que, juntos, representavam milhares de milhões em receitas e milhares de empregos bem remunerados por toda a região. Observei do outro lado da sala enquanto a Camila fazia networking com confiança entre os seus colegas das soluções digitais Apex, usando seu vestido de designer e circulando pela multidão com a facilidade praticada de alguém que pertencia a esta atmosfera rarefeita de sucesso corporativo e realização profissional. Ela parecia absolutamente radiante, completamente no seu elemento, a discutir tendências de mercado e estratégias de clientes com um tipo de entusiasmo animado que nunca demonstrara pelo meu trabalho de consultoria. E eu tinha de admitir que ela era genuinamente impressionante quando operava no seu ambiente profissional preferido. A Verônica Almeida presidia perto do palco principal, rodeada por um círculo rotativo de admiradores e suplicantes que procuravam o seu conselho, aprovação ou contactos de negócios, e a Camila posicionou-se estrategicamente dentro dessa órbita, claramente na esperança de cimentar o seu estatuto como um dos membros mais valiosos da equipa da Verônica. Durante a primeira hora da cerimônia, tudo correu exatamente como a Camila tinha antecipado. Ela fez novos contactos, fortaleceu relações existentes e desfrutou da glória refletida de trabalhar para uma das empresas de consultoria mais prestigiadas de Valéria. Então, o Miguel Costa subiu ao palco como orador principal surpresa da noite, e tudo que a Camila pensava que entendia sobre o ecossistema tecnológico de Valéria começou a desmoronar-se de maneiras que teriam parecido impossíveis momentos antes.
O Miguel tinha mantido deliberadamente a sua participação como orador em segredo até ao último momento, querendo garantir o máximo impacto para o anúncio oficial da expansão agressiva da ciberdefesa no mercado de Valéria, e a surpresa foi absolutamente perfeita. A audiência fervilhava de curiosidade enquanto os organizadores da cerimônia o apresentavam como CEO da Ciberdefesa, uma empresa de cibersegurança em rápido crescimento que estava a fazer ondas por todo o Sudoeste com soluções inovadoras e preços competitivos que estavam a perturbar os modelos de consultoria tradicionais. Observei atentamente o rosto da Camila enquanto Miguel começava sua apresentação, e pude ver o momento exato em que ela percebeu que este era o mesmo Miguel Costa que ela tinha descartado como um Zé Ninguém, que tinha desperdiçado o tempo do seu namorado com uma reunião inútil que previsivelmente terminara em fracasso. A sua expressão confiante mudou para confusão, depois preocupação, e depois algo que se aproximava do pânico enquanto Miguel explicava a estratégia de expansão da ciberdefesa e os seus planos para desafiar empresas estabelecidas que se tinham tornado complacentes em relação à qualidade do serviço e à satisfação do cliente. Senhoras e senhores, anunciou Miguel com um tipo de presença imponente que capturou imediatamente a atenção de toda a sala, a ciberdefesa está aqui para perturbar o mercado de cibersegurança de Valéria, oferecendo soluções superiores a preços competitivos. E estamos a fazê-lo recrutando os profissionais mais talentosos que foram subvalorizados ou ignorados pelos players estabelecidos nesta indústria. A audiência murmurou com interesse, e eu pude ver vários funcionários das soluções digitais Apex a trocar olhares preocupados enquanto começavam a entender as implicações de um concorrente bem financiado a entrar no seu mercado com intenções agressivas. Mas o Miguel ainda não tinha terminado os seus anúncios, e a parte seguinte da sua apresentação transformaria minha vida e destruiria o sentido de realidade da Camila de maneiras que excediam até as minhas expectativas mais otimistas de vingança e vindicação. Tenho orgulho de apresentar o novo diretor de inteligência competitiva da Ciberdefesa, um brilhante especialista em cibersegurança que traz não só uma excepcional especialização técnica, mas também um conhecimento íntimo das oportunidades e desafios deste mercado, continuou Miguel, fazendo uma pausa dramática enquanto o holofote se preparava para mudar. Por favor, deem as boas-vindas ao Diogo Mendes, que liderará a nossa expansão em Valéria e as nossas iniciativas de aquisição de clientes. O salão de baile irrompeu em aplausos surpreendidos enquanto eu subia ao palco, vestindo um fato de carvão perfeitamente talhado, sapatos de couro italiano e o tipo de sorriso confiante que vem de saber que estás prestes a provar que todas as pessoas que duvidaram de ti estavam absoluta e completamente erradas. Eu parecia exatamente o que era, um executivo de sucesso que pertencia a salas cheias dos líderes empresariais mais influentes da cidade. Não um consultor em dificuldades que a Camila descrevera aos seus colegas como alguém que nem sequer conseguia lidar com uma reunião básica de clientes sem se embaraçar. A transformação foi tão completa que várias pessoas na audiência não me reconheceram imediatamente. E eu podia ouvir sussurros de surpresa e confusão enquanto os profissionais da indústria tentavam reconciliar o executivo polido no palco com quaisquer preconceitos que tivessem formado sobre as minhas capacidades. O rosto da Camila tinha ficado completamente branco. A sua boca abrir e a fechar sem emitir som enquanto ela lutava para processar a realidade impossível do seu namorado desempregado a ser apresentado como um executivo sênior numa grande empresa de tecnologia que estava posicionada para se tornar o concorrente mais perigoso da sua firma. Fiz o meu discurso com o tipo de especialização confiante que vem de compreender genuinamente o teu assunto e ter o apoio total de uma organização que valoriza as tuas contribuições, discutindo a inovação em cibersegurança, a importância de desafiar a complacência da indústria e as oportunidades excitantes que emergem quando profissionais talentosos recebem os recursos e a autoridade para implementar a sua visão de um melhor serviço ao cliente. A audiência respondeu com entusiasmo, e eu podia ver vários funcionários das soluções digitais Apex aparecerem cada vez mais desconfortáveis ao perceberem que a expansão da ciberdefesa representava uma ameaça genuína à sua posição de mercado e segurança no emprego. Quando terminei de falar e voltei para a audiência, a dinâmica de networking tinha se invertido completamente. Em vez de ser alguém que a Camila tinha vergonha de apresentar, eu era subitamente a pessoa mais interessante na sala, com executivos e empreendedores a aproximarem-se de mim para discutir oportunidades de negócio, possibilidades de parceria e as implicações estratégicas da expansão da ciberdefesa em Valéria. As semanas seguintes à cerimônia dos Prêmios de Inovação Tecnológica de Valéria foram uma aula de mestre sistemática em guerra corporativa e vindicação pessoal que excedeu até as minhas expectativas mais otimistas.
tanto de sucesso profissional como de vingança satisfatória contra a devastadora subestimação da Camila das minhas capacidades e do meu valor. Dentro de 48 horas após o anúncio público da ciberdefesa, eu estava a implementar as estratégias de inteligência competitiva que o Miguel e eu tínhamos desenvolvido durante as nossas 3 semanas de preparação secreta, usando o meu conhecimento interno das vulnerabilidades das soluções digitais Apex para orquestrar uma série de aquisições de clientes que minariam fundamentalmente a sua posição de mercado e estabilidade financeira. A primeira grande vitória veio da minha compreensão detalhada da relação da Apex com a Meridian Financial, uma empresa de investimentos de médio porte que estava insatisfeita com as avaliações de segurança da Apex há meses, mas não tinha encontrado um fornecedor alternativo credível que pudesse oferecer especialização comparável a preços competitivos. Eu sabia, pelas queixas casuais da Camila sobre clientes difíceis, que o CFO da Meridian considerava os serviços da Apex demasiado caros e os seus tempos de resposta inadequados, particularmente durante as auditorias de conformidade trimestrais que exigiam uma resposta rápida na documentação de segurança. Usando essa informação, elaborei uma apresentação que abordava diretamente as suas preocupações específicas, enquanto demonstrava as capacidades superiores da ciberdefesa em áreas onde a Apex tinha consistentemente desapontado as suas expectativas. Em 2 semanas, a Meridian tinha rescindido seu contrato com a Apex e assinado um acordo abrangente de serviços de segurança com a ciberdefesa no valor de 400 mil euros anuais. Um golpe devastador nas receitas da Apex e uma validação perfeita da minha abordagem estratégica. A segunda grande aquisição impactou diretamente as responsabilidades específicas e a reputação profissional da Camila dentro da sua empresa. Através das suas conversas casuais sobre o estresse no trabalho, eu tinha ficado a saber que a Techflow Dynamics, uma empresa de desenvolvimento de software, estava cada vez mais frustrada com o estilo de gestão imperioso da Verônica Almeida e o modelo inflexível de prestação de serviços da Apex. A Camila tinha sido a gestora de conta principal da Techflow, e eu sabia que ela estava a lutar para manter a sua satisfação enquanto jonglava com as exigências concorrentes dos clientes de maior prioridade da Verônica. Abordei o CEO da Techflow com uma proposta personalizada que oferecia serviços técnicos superiores a um custo 20% inferior às taxas da Apex, mais gestão de conta dedicada garantida e tempos de resposta rápidos que contrastavam diretamente com a disponibilidade sobrecarregada da Camila. A Techflow assinou com a ciberdefesa imediatamente, representando mais 300 mil euros em receitas anuais que desapareceram do portfólio da Apex e fizeram a Camila parecer incompetente aos olhos da Verônica Almeida, que exigiu explicações sobre por que um cliente anteriormente estável tinha desertado subitamente para um concorrente novato. Dentro de 6 semanas após a minha estreia pública, eu tinha orquestrado pessoalmente a perda de mais de 1,3 milhões de euros em receitas anuais das soluções digitais Apex, visando diretamente contas onde eu sabia que a empresa era vulnerável e os clientes estavam insatisfeitos com os seus níveis de serviço atuais. A Verônica Almeida ficou furiosa com as deserções de clientes, e a sua investigação sobre como um concorrente tinha obtido um conhecimento tão detalhado das fraquezas internas da Apex levou diretamente à destruição profissional da Camila, de maneiras que foram tanto inevitáveis como absolutamente satisfatórias. A investigação intensificou-se quando a Verônica descobriu que todas as grandes perdas de clientes tinham envolvido apresentações que abordavam diretamente queixas e preocupações que os clientes tinham partilhado anteriormente apenas com os seus gestores de conta da Apex, sugerindo uma recolha sistemática de informações em vez de uma pressão competitiva aleatória. A Camila tornou-se a principal suspeita quando a Verônica percebeu que ela tivera envolvimento direto com todas as contas perdidas e fora o denominador comum num padrão que custará à empresa mais de 1 milhão de euros em receitas anuais. O teu namorado é o diretor de inteligência competitiva da ciberdefesa, disse a Verônica durante a reunião de despedimento da Camila, da qual soube através de contactos da indústria. Tens vivido com a nossa maior ameaça competitiva enquanto te queixas dos fracassos dele, sem nunca perceberes que lhe estavas a fornecer tudo o que ele precisava para destruir sistematicamente a nossa base de clientes. A Camila foi despedida imediatamente, escoltada para fora do edifício pela segurança e colocada na lista negra de várias grandes empresas de consultoria quando a investigação da Verônica revelou a extensão da quebra de informações e o papel da Camila na criação da vulnerabilidade de segurança que permitirá o meu ataque sistemático à posição de mercado da Apex.